O ser humano é sem dúvida complexo em toda a sua forma de estar e atuar no mundo. Eu não sei se, tal como eu, já te perguntaste de onde vêm certos comportamentos em relação a alguns momentos da vida e quais serão as raízes de tais reações. E é muito importante nós fazermos isso. E por isso mesmo, hoje falamos com o psicólogo clínico Renato Henriques, que também é terapeuta familiar sistémico. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Renato, de todas as vertentes que existem dentro da psicologia, por que optou pela psicologia clínica? Bom, a psicologia clínica, ela busca oferecer respostas aos conflitos, às dores, às angústias, às crises das mais diversas que as pessoas trazem. E principalmente hoje em dia, são muitas crises, são muitos conflitos, e Uhum. há uma necessidade dessa resposta, uma necessidade desse apontar um caminho para essas demandas. Eu acredito que hoje uma das maiores dores sociais, se podemos dizer assim, é a crise existencial, é essa angústia, essa dor existencial. Muito bem, muito bem. E no caso, assim, hoje em dia já há mais uma abertura maior para falar sobre a inteligência emocional e nós já encontramos, há quem ainda não faça terapia, mas há aqueles que já estão a fazer e já fazem por um tempo prolongado, e há outros que já estão a despertar para, calma lá, há aqui um conhecimento a mais que eu preciso adquirir. No caso, qual é que é então, como é que eu ia dizer, a importância da inteligência emocional para um ser humano? A inteligência emocional é como uma base, um fundamento, um alicerce. E tudo aquilo que a gente vai construir, que vale a pena ser construído, precisa de um alicerce, precisa de Uhum, uma base. Então, emocionalmente falando, a saúde emocional tem uma importância muito grande na vida do ser humano, porque sem ela, aquilo que vai ser construído muitas vezes fica comprometido, né? uhum, Porque na vida nós vamos enfrentar lutas, as crises, as tempestades, eventos fortes, e o que nos faz resistir e permanecer é a nossa vida interior, é a nossa interioridade, é a nossa saúde emocional, e sem ela, muitas vezes, essa inteligência emocional que nos ajuda a interagir com as provas da vida, sem ela, muitas vezes nós sucumbimos, nós nos desmontamos, né? sem dúvida alguma. E com base assim na sua experiência, porque eu sei que já tem um largo caminho, inclusive eu tenho aqui ao meu lado, os ouvintes não estão a ver, obviamente, mas eu posso mencionar um livro seu que é Saúde Emocional, o cuidado que gera a multiplicação. Com base na sua experiência, qual é que pensa ser o posicionamento que um psicólogo deve ter numa consulta? Sempre. Algo primordial. Bom, eu como psicólogo clínico, eu tenho uma especialização em terapia familiar sistêmica, né? Então, a minha abordagem é uma abordagem da psicologia sistêmica. O psicólogo ele se constrói a partir de alguns tipos de abordagem. Por exemplo, nós temos a abordagem psicanalítica da psicanálise, nós temos a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, nós temos diversas abordagens com o intuito de olhar o ser humano através dessas abordagens, né? Então, Uhum, eu enxergo o indivíduo ali na clínica, quando ele chega para a terapia, a partir da sua história de vida, né? A partir do seu uhum. contexto. Ele traz ali na clínica muitas vezes a sua queixa, a sua dor, a sua dificuldade, mas a gente precisa olhar o todo, a sua história de vida, porque ao longo da nossa vida nós carregamos muitas dores, muitos pesos, muitas bagagens emocionais, e a saúde emocional que tanto buscamos não está numa situação isolada, mas sim na história de vida que cada um carrega. Então, eu busco olhar o indivíduo a partir do seu contexto, a partir da sua história de vida, e entendendo a somatória desses fatores e como isso contribuiu para que aquele indivíduo estivesse experimentando aquela situação. Então, eu levo a pessoa, busco orientar a pessoa a interagir
com aquilo que a vida está trazendo para ela, né? Saindo muitas vezes desse lugar de vítima, de refém, mas dar um novo significado, né? Uma das maiores angústias, né, que o indivíduo carrega é essa crise existencial, esse vazio existencial que desconecta a pessoa do sentido da vida. E uma vida sem sentido adoece a alma. Então, muitas pessoas chegam à clínica com essa vida desprovida de sentido, de propósito. E eu acredito que um dos objetivos da terapia é poder levar a pessoa a resgatar, a ressignificar o sentido e o propósito da sua existência. Fantástico. E no caso também prepara a pessoa para continuar a viver, certo? Porque nós acabamos por não ficar imunes a novos problemas, mas é quase como se desse uma capacidade para a pessoa os enfrentar a partir de agora. É mais ou menos isso? Sim, a terapia não lida somente com dores, traumas do passado, mas também lida com potencial do presente, em ajudar a pessoa a desenvolver os potenciais do presente para que ela possa interagir com o que a vida está lhe dando. Então, as pessoas precisam hoje, muitas vezes, quebrar alguns paradigmas acerca da terapia, né? Porque muita gente associa, eu não vou ao psicólogo porque eu não tenho nenhum problema, eu não sou louco, eu não tenho esse tipo de problema. Não, vai ao psicólogo quem quer resolver os seus problemas, quem quer fortalecer a sua inteligência e saúde emocional, porque a terapia é exatamente isso, vai ajudar a pessoa a lidar com esse autoconhecimento, olhar para dentro de si mesmo e oferecer e oferecer novas respostas, né, aos conflitos e ao que a vida está nos pedindo. Fantástico. E já agora, por curiosidade mesmo minha, aqui no seu livro, há aqui um capítulo em que o Renato faz uma ligação da psicologia com a eficiência do discipulado. Então, neste caso, qual é que é o fator que faz com que a psicologia e a espiritualidade elas se complementem? Ou seja, como é que entra depois no discipulado? Na minha fala, na minha experiência e trajetória, não só como psicólogo, mas também como cristão, eu busco articular essas duas matérias, essas duas disciplinas, né? A teologia e a psicologia, ou seja, a espiritualidade e a psicologia, porque elas se complementam, né? Eu não vou viver uma espiritualidade saudável, um bom relacionamento com Deus e com a caminhada cristã, se eu não tiver saúde emocional. Então, nós não separamos, né? A saúde emocional vai ser um requisito fundamental para que eu possa viver uma espiritualidade saudável. E quando nós pegamos a própria Escritura Sagrada, a própria Bíblia, ela está sempre nos apontando nessa direção da interioridade, da importância do nosso mundo interior. Jesus, lá em Mateus, ele diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Puxa, então o que suja o nosso coração? Se Jesus está dizendo que é bem-aventurado limpo de coração. No livro de Provérbios, ali Provérbios 4, o texto diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, a essência do evangelho, a essência de uma vida com Deus, ela quer agir em nós, né? A essência da transformação da vida, ela é interior. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, ele diz isso, que não vos moldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, levar a pessoa a ter esse autoconhecimento é requisito fundamental para a transformação. Eu não vou vencer, eu não vou conseguir vencer e muito menos lutar com aquilo que eu não conheço. Então eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, eu preciso olhar para a minha história de vida, e a partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu olho para dentro de mim, então esse evangelho, essa proposta do evangelho, ela começa a ter mais força, ela começa a ter um efeito mais transformador. Então, nós não podemos falar de espiritualidade saudável sem saúde emocional. Isso porque as minhas falhas, as debilidades, fragilidades interiores vão ser reproduzidas muitas vezes na minha liderança. E aí que entra o discipulado
o discipulado saudável, né? Eu não vou conseguir fazer um discipulado saudável sendo um líder emocionalmente adoecido. Né? Uhum. Essas dificuldades na minha vida emocional vão ser reproduzidas na minha liderança, no meu discipulado. Insegurança, autoritarismo, controle. Isso tudo vai ser reproduzido no discipulado, isso tudo vai ser reproduzido na minha liderança. Então, é o que eu sempre digo, né? Não podemos esperar um discipulado saudável de um líder emocionalmente adoecido. Esse líder precisa buscar se resolver, buscar essa restauração emocional para que o seu discipulado de fato seja efetivo. E abrindo um parêntese só aqui para a gente conceituar discipulado, né? Discipulado é Uhum. um relacionamento com vistas a ensinar o outro os princípios da palavra de Deus, os princípios da caminhada cristã. Seria esse um resumo assim geral do que é discipulado. E é um bom resumo, inclusive. E já agora, pegando aí o gancho de que o Renato estava a falar, é muito pertinente nós falarmos sobre essa questão de quando um líder não está saudável, para além de ele incutir aos seus liderados valores incorretos, pode também fazer com que às vezes é só essa a questão, pode acontecer que estejam ao ponto do burnout também. Sim, No sim. caso, como. Aliás, eu vou-lhe dar todo o tempo de antena, a verdade é essa, para falar um pouco, a incentivar pastores, líderes Sim, a procurarem ajuda e principalmente a entenderem, como é que eu ia dizer, a importância da inteligência emocional. O tempo todo é seu. ótimo. Não, ótimo, Ana. Bom, em primeiro lugar, valorizando aqui, e eu já quero valorizar e agradecer a iniciativa e agradecer o espaço. Espaços como este favorecem muito o tema e o assunto que nós estamos falando. Esse espaço aqui ele é muito relevante, é muito importante, né? Onde nós podemos criar uma cultura de saúde emocional. Né? Uhum, Nós precisamos criar uma cultura de saúde emocional. No livro, eu falo que nós precisamos falar sobre nossas emoções. Nós não fomos ensinados a falar sobre nossas emoções. Os principais seminários teológicos ensinam muitas matérias, menos a matéria do coração, menos a matéria da vida interior, menos a matéria de lidar com as emoções. Então, muitas vezes, o pastor ele sai formado teologicamente, mas ele sai ainda, vamos usar, ele sai ainda fragilizado emocionalmente falando. Então, existem muitos pastores que já estão se abrindo para essa a importância do tema. Existem muitos pastores que já estão abrindo suas igrejas, abrindo os púlpitos para que se fale sobre o tema. Olha, precisamos falar sobre nossas emoções. Porque o falar é terapêutico, o falar é libertador e o guardar é adoecedor. Então, existem muitos pastores que estão se abrindo e o resultado é visível, né? Os ministérios avançam, os ministérios crescem, a família do pastor cresce saudavelmente, o ministério também cresce de forma saudável. Então, nós precisamos incentivar e criar espaços como esse aqui, que gera essa cultura da saúde emocional e essa reflexão da importância de falar sobre nossas emoções. sem dúvida alguma, inclusive porque acho que nunca se ouviu falar tanto de líderes e pastores que acabam por suicidar. Sim, sim, sim. Você falou um tema muito sensível e que é uma realidade, como você trouxe, né? Muitas pessoas acham que o ministério do pastor tem uma visão muito romântica, né? Mas existe um desgaste. Lidar com pessoas, lidar com problemas das pessoas. Se eu não estou bem, como que eu vou lidar com as demandas, os pesos, as dificuldades do outro? Então eu preciso estar bem, né? E aí vem o burnout, que é esse esgotamento. Muitos pastores esgotados, muitos pastores cansados, né? Que chega ao ponto até do desespero de tirar a própria vida, por incrível que pareça, né? Então a gente vê até onde pode chegar
o comprometimento, né, emocional da vida do líder de forma geral. Então, e sim, existem muitos pastores esgotados, cansados e que precisam ter uma renovação, né, que muitas vezes já estão acumulando muitos pesos, acumulando muitas situações, às vezes até mal resolvida, porque o pastor sofre de um mal ainda maior. Esse mal é a solidão. Eles não têm com quem conversar, eles não têm com quem se abrir, eles não têm com quem falar das suas dores, dos seus conflitos, das suas dificuldades. Então, isso agrava ainda mais o sofrimento, né? Bom, e desde já deixamos aqui também um apelo e um incentivo a todos os líderes e pastores que nos ouvem para que não Sim. deixem para mais tarde algo tão importante como pedir ajuda. Renato, volto aqui a frisar o seu livro, Saúde Emocional, o cuidado que gera multiplicação, mas agora eu pergunto, que outro livro aconselha os nossos ouvintes a lerem para entrarem dentro desta temática da importância da inteligência emocional? Bom, eu cito aqui 2 livros que na Uhum. minha trajetória marcou e me impactou muito. O primeiro é de um pastor americano, ele tem uma igreja em Nova York, o nome dele é Peter Scazzero, e ele escreveu um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. É um livro muito robusto, é um livro muito encorpado, é um livro muito maduro, que nos mostra a importância da nossa saúde emocional, que nos mostra que não podemos construir um ministério e nem muito menos uma vida com Deus sem estarmos emocionalmente saudável e bem. O outro livro é de um pastor de uma igreja em Brasília, aqui no Brasil, chamado J.B. Carvalho. O livro é Metanoia. Ele traz uma trajetória histórica de como muitas vezes a igreja deixou de lado esse assunto da vida emocional, da transformação de vida, e acabou se contentando só com uma conversão externa, e esqueceu de falar que o evangelho quer agir numa conversão interna, de valores, princípios, da mente, do coração. Então, esses 2 livros realmente fizeram muita diferença na minha vida, são livros de cabeceira, que marca muito a nossa trajetória aqui como ministério, e marca muito a minha vida. O Entre Linhas contou com a participação especial de Renato Henriques e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.